Galera, assim, a gente, todos nós aqui, a gente estava brincando aí de geração, disso, aquilo, né? Mas eu acredito que todos nós aqui somos de uma era offline, né? E começamos todos nós, assim, as nossas carreiras vendendo sistemas offline, né? Sistemas, tá aí o Modelo Loja, né? Que é o último evento de parceiros que a gente teve lá em São Paulo. Todo mundo elogia um monte, o pessoal realmente adora o sistema, né? E, e não é nosso objetivo, sempre é bom eu reafirmar, assim, a gente mantém o desenvolvimento e a evolução do Modelo Loja, né? Para atender os clientes que, enfim, que gostam muito do sistema, é um sistema muito completo, que a gente que comprova, assim, ao longo dos anos, a opção da Moderniza por trabalhar com qualidade, né? Sempre trabalhar com qualidade e aliar alta tecnologia à qualidade. Quando a gente começou lá o Modelo Loja, lá nos anos 2012, né? Na época era um sistema C Sharp com banco de dados SQL, ou seja, comparando com o que existia na época, que eram muitos sistemas legados lá em Delphi, com outros bancos assim mais limitados, era algo assim de alta tecnologia já, né? E, e a gente veio sempre primando pela tecnologia, por aprimorar a tecnologia, pela qualidade, né? Sempre buscando agregar valor, né? E não, nunca a Moderniza, eu acho que nunca foi a empresa parceira de software mais barata do mercado. A gente procura se equiparar ao que tem no mercado, mas não ser o mais barato, e sempre a gente busca agregar valor, né? E, e, e vender esse valor para os nossos parceiros, para que os nossos parceiros possam também ter um valor lá junto ao seu cliente, e não pautar a nossa abordagem por ter a solução mais barata, mas sim por ser a solução que proporciona maior lucro para o nosso parceiro. Essa é assim, sempre foi o que pautou assim todas as nossas ações, desde o desenvolvimento, marketing, tudo sempre assim buscando ter a nossa régua assim nivelada por cima e agregando sempre valor aos parceiros, né? Obviamente que quando a gente vem para o mundo online o jogo muda, né? O jogo muda em todos os sentidos. O jogo muda no sentido tecnológico, né? Porque não é mais uma solução de software que está lá instalada no computador do cliente, em que ele é responsável, enfim, pela segurança, enfim, pela manutenção do servidor ou das máquinas que tem dentro de casa dele, e a gente só entra com software. A partir do momento que tu vem para o mundo online, tu passa a assumir outras responsabilidades, né? E a gente, dentro da nossa pauta de sempre ter alta tecnologia e qualidade, nós não poderíamos ter lançado um software online hospedado em qualquer servidor que seja. Então, mas eu vou falar um pouquinho dessa trajetória Mothershop, vou explicar como que a gente chegou até aqui, né? Então, mas sempre dentro desta filosofia, né? Primeiro que o jogo online muda do offline para o online, tecnologicamente. O jogo também muda mercadologicamente, né? Então, hoje, no mundo online, a gente se depara com competidores, né? Que tem ofertas na internet, que não tem canal de venda, como a Moderniza tem, e sempre valorizou e continua valorizando, né? Não tem canal de venda e ofertam lá para o cliente final um software bem barato,
que é muito difícil para qualquer empresa com essa abordagem que a Moderniza insiste em manter de qualidade de produto, de software e de agregar valor, competir, né? É software lá para o cliente final a R$50. Mas o que o que fica nas entrelinhas é que o cliente vai lá e contrata um software de R$50, mas ele não tem suporte, né? O suporte dele lá é via ticket, e um ticket que nunca é respondido, por exemplo, né? Existem limitações assim relacionadas a recursos do software. Atingiu determinado limite de mega que ninguém consegue saber o que é possível fazer com aquele determinado limite de mega. O software simplesmente para de funcionar e se o cliente quiser continuar emitindo nota, ele precisa contratar ali fazer um upgrade do software, né? Se ele quiser um atendimento, ele vai pagar. Tudo isso vai subindo o preço e quando a gente vê, na verdade, a gente está entregando muito mais do que os caras entregam por um preço mais barato, no final das contas, mas isso não fica muito claro para o cliente. E a gente precisa se adequar a esse mercado, não adianta a gente querer bater de frente, né? Mas a gente precisa entender o que acontece e, em cima desse entendimento, ter assim as nossas estratégias, né? Então, ao longo do tempo, a gente foi implementando recursos no Modershop, né? E tivemos aí, até em virtude dessa nossa agressividade, vamos dizer assim, na velocidade de agregar novos recursos ao Modershop, tivemos problema, né, de bugs aí no início do ano, e isso em virtude de que a gente estava numa corrida louca de agregar novos recursos ao sistema, né? Porque, invariavelmente, ele sempre é comparado, né, com o nosso próprio Moderloja, né, e com demandas que vêm do mercado aí. Então, a gente ajoelha no milho aqui, e aí o que acontece? Quanto mais recursos tu vai colocando no sistema, mais caro vai ficando a infra, sobretudo quando tu usa uma infra como é a que a gente usa, que é a AWS, né? Que é uma infra que nos garante disponibilidade, que nos garante escala e, acima de tudo, nos garante segurança, né? Porque aí também, né, é muito comum a gente ver as comparações, né? Ah, não, mas eu tenho aqui um software online, aqui web, que custa aqui, sei lá, R$20, R$25 por mês, né? Mas aí quando a gente vai olhar, e aí alguns parceiros nos ajudam nisso, né? Ó, dá uma olhada aqui, o que é a oferta que eu tenho aqui por R$20. Poxa, às vezes a gente até... o pessoal do desenvolvimento aqui fica doido, né? Porque não dá para comparar, sabe? Não dá para comparar o que a gente fez com o que está sendo ofertado aí por um custo. Enfim, quanto mais recurso, mais custo, né, de infra, e aí a gente, então, traçou uma estratégia, nós fizemos uma ampla pesquisa de mercado, aí, junto com parceiros, junto com o nosso marketing aqui também, né, e chegamos numa estratégia que hoje a gente quer apresentar aqui para vocês, que é uma estratégia que a gente entende que nos coloca no jogo, né, para competir, e, ao mesmo tempo, não nos onera tanto, né? É bem importante que eu coloque aqui para vocês que isto é o que a gente chama de MVP, né? A gente está testando para ver, assim, a gente fez a pesquisa de mercado, a gente entendeu, acha que entendeu a regra do jogo, e estamos fazendo uma proposta aqui, né? E vamos aqui apresentar para vocês e ver a aderência com vocês, ver os resultados disso depois, né?
e para entender se a gente segue nessa linha, se tem que ser feito algum ajuste, ou se isso daqui não serve, e lá na frente a gente talvez vai precisar rever essa política, né? Mas sempre colocando para vocês assim que se trata assim de sempre atender a demanda dos parceiros e a demanda dos clientes e do mercado, né? E a gente está aqui tentando acertar, tá bom? O que a gente como é que surgiu essa ideia, né? O início do Model Shop. Eu e o Edson estávamos numa feira, foi, na verdade, isso aqui acho que foi outubro de 2017, a gente estava ali, recém tínhamos criado a marca Moderniza, né? E em parceria com uma empresa aqui de Taquara, que é especializada em redes de franquias, a gente foi lá lançar. E lá, nessa feira, então, teve uma palestra de um americano que falou lá que a loja física que não tivesse e-commerce iria acabar, né? E aí começou a entrar no nosso stand um monte de cliente desesperado, lojista desesperado, querendo saber se nós tínhamos e-commerce na nossa solução. E sim, nós na época já tínhamos nos posicionado, inclusive tem uma fotinho ali, né? Tem a TV escrita ali, e-commerce. E nós já tínhamos o nosso Moderniza Loja na época, integrado com o e-commerce, né? E como todo mundo sabe, quem usa, que funciona, assim, ele não é uma coisa simples de se implementar, mas funciona bem, né? A gente recebe os pedidos, cai direto no RP, faz os cadastros, RP e tal. É uma integração que funciona, embora existam, a gente sabe, no mercado, muitas integrações que não funcionam, né? Então, ali foi o início, onde a primeira vez assim, que eu escutei que a loja física que não tivesse e-commerce iria acabar. Eu, obviamente, me revoltei naquele momento, e como bom gringo, né, escrevi um artigo lá na feira mesmo, que eu falava que a loja física ela era imbatível por sua logística, né? Por sua logística e pelo relacionamento, pelo conhecimento que ela tem do cliente local. Mas, enfim, a gente sabe que 2017 para cá, muitas coisas mudaram. A gente tem aí uma Amazon, um Mercado Livre, que empresas que praticamente não existiam na época, hoje dominam, assim, né? Eu estava, terça-feira, chegando no aeroporto de Porto Alegre, eu estava estacionado ali um avião do Mercado Livre, né? Então, a cada dia que passa, os caras implementam novos centros de distribuição, e a eficiência de entrega, tu compra num dia, às vezes recebe no mesmo dia, né? E se tu não gostar, tu tem o direito de troca, tu simplesmente manda de volta, eles têm todo um modelo de logística reversa e tal, né? Então, a cada dia, eu diria, é o que eu tenho dito, assim, né? De 2017, principalmente para cá, o dia a dia da loja física, ele é cada vez mais desafiador. Eu acho que o varejo de loja física nunca foi tão desafiado quanto é atualmente, né? Seja por esses concorrentes, como eu citei aí, seja por ofertas que vêm da China, do mundo inteiro, aquilo que a gente não cansa de falar, né? O concorrente hoje da loja não é mais só aquela loja que tem na frente dela que vende meus produtos, mas está do outro lado do mundo, muitas vezes, né? E tentar mudar aqui. Enfim, em 2019, né, a gente, eu venho, né, tenho ido à NRF desde 2018, praticamente todos os anos, falhei um ano ali, que foi um ano que meu filho estava fazendo vestibular, que eu não fui, mas tenho ido todos os anos, e em 2019 eu fiz uma visita nessa loja, que é a loja da Nike da Quinta Avenida, a Nike Triple Zero, que é onde a Nike lança tem os seus lançamentos, assim, ela testa, né? É a loja onde ela testa as inovações e depois lança para o mundo inteiro.
E foi lá que, então, a gente teve o insight que talvez mudou tudo, né? Que a gente entendeu que aquela solução omnichannel que a gente estava ofertando, ela funciona, ela é legal, mas ela custa caro e ela também é extremamente complexa para um lojista conseguir assim atender, né? Conseguir implementar e usar no dia a dia, né? A gente iniciou, então, já em 2019, fizemos um desenvolvimento, aonde assim, perdemos um ano, né? Ali começou o nosso aprendizado em termos de tecnologia no Mothershop. Muitos de vocês conhecem e usam hoje o VendaFlex, né? O VendaFlex seria a primeira versão lá do que hoje é o Mothershop. Porém, a gente, assim, qual que era a nossa ideia na época? A nossa ideia era fazer uma solução web, né, que conversasse com o nosso loja. Por quê? Porque isso permitiria, assim, a utilização híbrida, né, de solução web e solução offline, e a gente entendia que aquele era o caminho. Porém, quando a gente começou a hospedar isso em nuvem, e começou a ver performance, e começou a ver os custos, né, de escala disso, se percebeu que a gente estava no caminho errado. E a gente simplesmente, não vou dizer que jogou fora, né, mas a gente simplesmente não jogamos fora, porque hoje se usa ainda, né, o Betaflex com alguns clientes do Modern Loja, mas nós entendemos que começamos a entender que o jogo de software em nuvem ele era um pouco diferente, né? Então, a partir de 2020, a gente começou a desenvolver o Mothershop como ele é hoje, né? Com tecnologia da AWS, com um modelo de desenvolvimento por APIs, por microserviços, né? Utilizando as ferramentas que a gente usa hoje, que é React, Node.js, enfim, não, hoje se usa, dependendo do tipo de aplicação, se usa uma tecnologia de software diferente para ter uma melhor performance e conseguir ter um custo mais otimizado de infraestrutura, sem prejudicar a segurança e a própria operação, né, do cliente. Então, ali começamos e a gente entende assim que foi um acerto, porque realmente quando tu vai para a nuvem, o jogo muda completamente. 2021 a gente começou ali a colocar os primeiros clientes, né? A gente também com o tempo foi criando assim comitês com parceiros para escutar os parceiros e entender o que era importante assim para o sistema, né? Já em 2022, então, a gente já tinha ali as primeira versão que a gente já conseguia vender online, né? E a gente se inscreveu num programa e foi selecionado através aí de milhares de software, de startups, né, do Brasil. Fomos selecionados na época, aqui está 20, mas na verdade foram 11 startups brasileiras que foram assim levadas pelo Itamaraty para o Tech Day, que é o maior evento de startups nos Estados Unidos. E lá, então, eu tive a oportunidade de apresentar a solução, né, para investidores americanos e do que a gente estava fazendo aqui. Nós fomos, na época, selecionados por um fundo de venture capital americano da Califórnia, né, onde eles têm lá o que eles chamam de uma escola de unicórnios,
E, enfim, nos ofertaram um investimento aqui para a Moderniza e a possibilidade, então, de nós até internacionalizar na época. A gente, eu não sei se fizemos certo ou errado, mas a gente avaliou a proposta e nós declinamos da proposta dessa escola de unicórnios lá da Califórnia, né? E, enfim, seguimos o nosso caminho aqui, que a gente entende que é o mais correto e o mais justo com os nossos parceiros, com os nossos clientes, que é essa nossa jornada de continuar investindo de forma que o pessoal chama de bootstrapping, né? Aqui ou seja, um financiamento próprio de todo esse desenvolvimento de tecnologia que não custa nada barato. Tá? Em 2023, a gente começou a disseminar um modelo assim, que a gente chamou de Modern Storm, né, que é a tempestade de modernização que seria necessária aqui para o... Opa! Desculpa aí, galera. Atrapalhei aqui. Só alinhar aqui. Que a gente chamou de Modern Storm, então, que é a tempestade de modernização que é tão necessária para o varejo, né? Porque o varejo, a gente sabe, assim, 80% dos clientes só usam o PDV para emitir cupom. E, bom, a gente participou de um programa da FEComércio aqui do Rio Grande do Sul, através do Lab FEComércio, um programa de aceleração, né? Nós fomos selecionados aqui pelo Lab como um case assim, de sucesso, e eu, através da FEComércio aqui do Rio Grande do Sul, estive lá na Câmara, a Câmara de Inovação do Varejo, na CNC, no Rio de Janeiro, apresentando, né, essa solução, que é o Modern Shop, que a gente entende que pode mudar o jogo do varejo para conseguir ter presença física, fazer a transformação digital e ter presença digital online, né? Isso foi apresentado lá, então, para todas as federações do Rio Grande do Sul não, do Brasil, né? E, enfim, a gente vem desde lá disseminando esta necessidade, né, do varejo ter a loja física com presença digital. Enfim, a gente vem ainda conversando com as federações e temos o apoio aqui, principalmente da FEComércio do Rio Grande do Sul, a gente tem conversado com alguns sindicatos, a gente sabe que, assim, tem muita política nisso e acaba que isso, assim, a velocidade dessas coisas não acontecem da maneira que o lojista lá na ponta precisa. Então, nós nos mantemos aqui investindo no produto e mantendo o produto dentro desse propósito que a gente acredita, que é a forma que a gente tem de salvar muitas empresas do fechamento. Muitas empresas que não acordar, loja física que não acordar para esse novo comportamento do consumidor, para essa necessidade de ter a presença digital, poderão até se manter no mercado, mas certamente elas vão ter muito mais dificuldades. E a gente sabe que o Modern Shop hoje é a única ferramenta de software de gestão física com presença digital de forma simples, para que o varejista consiga ir lá fazer as suas vendas online também. 23, 24, nós iniciamos aqui um processo aqui na Moderniza de trazer, então, os nossos parceiros para o jogo, né? Que foi um movimento que a gente fez assim, da FV, que foi acelerando o futuro do varejo. Contratamos aqui uma consultoria onde a gente tentou trazer as melhores práticas que tem hoje de prospecção de clientes e levar para os principais parceiros, né? E alguns parceiros acreditaram na ideia, mas eu acredito, assim, fazendo uma meia-culpa, que faltou pulso da Moderniza para que os parceiros se mantivessem no modelo que a gente estava propondo. Porque
porque no meio do caminho, no meio do projeto, começaram alguns questionamentos. Ah, não, porque CRM não é bom, tem um outro aqui que é mais barato e tal. Mas, enfim, e aí começamos a abrir demais, e era um modelo que também estava sendo testado, e infelizmente não deu o resultado assim que a Moderniza esperava, esse programa, né, com os parceiros, e acabou assim, acabamos não tendo sucesso isso aí, né? Porém, assim, o que eu quero dizer para vocês é que a gente aqui na Moderniza, nós não desistimos desse projeto, né? E aquele projeto ele era muito baseado numa iniciativa de outbound, e o que acontece com o ticket médio nosso aqui é muito complicado, assim, tu conseguir ter um bom retorno do investimento, porque o outbound ele custa caro, né? E a gente prosseguiu com o projeto aqui, e dentro da Moderniza, incubado aqui dentro, e fizemos um projeto de inbound, né? Obviamente que esse projeto de inbound, ele é um projeto assim que demanda uma abordagem um pouco diferente, e para que ele tenha sucesso, assim, é muito importante a geração de conteúdo. Então, vocês devem estar acompanhando aí o quanto nós temos investido em geração de conteúdo, em vídeo, enfim, em reformulação de site. É necessário que a Moderniza publique preços de cliente final para que isso funcione, né? Então, hoje existe lá um shop, hoje nós temos um site específico do Modershop, tem uma rede social específica do Modershop, e tudo isso serve ao investimento que está fazendo para fazer a geração de leads inbound, né? E só para vocês terem uma ideia, nós finalizamos o ano aqui, a Moderniza tinha em torno de 10 clientes finais no Modershop, diretos, né? E finalizamos aí esse primeiro semestre com 40 clientes, ou seja, nós tivemos um saldo entre cancelamentos e ativações de 30 clientes novos em 6 meses, né? Então, acho que a gente está acertando a mão, e caso algum parceiro queira participar desse projeto, assim, a gente está aqui à disposição também para transferir, né, essa tecnologia. Não é possível, acredito, simplesmente transferir, né, mas teríamos que fazer uma parceria onde faríamos aí uma ação regional na região do parceiro, né, e a gente pode se utilizar de tudo isso, todo esse conteúdo que está sendo gerado aqui, o próprio site do Modershop, redes sociais do Modershop, e gerar leads concentrados na região, tá? Então, até uma prestação de contas aqui de quem participou do projeto, de que a gente mudou um pouco o enfoque dele, e acredito que agora nós começamos a ter resultados, tá? E fica aqui o convite para quem quiser participar do projeto aqui conosco, a gente está aí à disposição, tá bom? Tivemos mais uma vez esse ano na NRF, e lá eu vi não foi pela primeira vez, mas eu vi com muito mais força o termo Unified Commerce, né? E aí, muita força com esse termo Unified Commerce. Aí eu fui estudar, participei de várias palestras lá, e eu entendi que o Modershop, ele é uma plataforma Unified Commerce, tá? O que é o Unified Commerce? Unified Commerce é uma experiência omnichannel através de uma única plataforma. Ou seja, qualquer empresa que anunciar uma solução Unified Commerce com integração de e-commerce com outras coisas, já não é o que o conceito dissemina, né? O conceito Unified Commerce é exatamente o que o Modershop entrega, ou seja,
uma única plataforma que possibilita venda por múltiplos canais, tanto no físico como no digital, tá? Mas beleza, gurizada. Então, o que a gente fez aí agora também? A Moderniza passou por um rebranding, né? Então, todos os produtos, eles foram totalmente, não só a marca, mas toda a parte de interface do usuário, todos os produtos, toda a parte de experiência, né, e do usuário também foi redefinida, e principalmente o Model Shop. A gente tinha uma expectativa que aquela versão do início do ano seria um grande sucesso, porque a gente fez realmente todo esse trabalho, mas infelizmente a gente errou e ela saiu com muitos bugs, né? E imediatamente percebendo isso, a gente parou, né, mudou a estratégia de desenvolvimento e corrigiu todos os bugs. Acredito, é difícil dizer que 100% foram corrigidos, mas eu acredito que pelo menos 100% dos bugs conhecidos a gente corrigiu, né? E então estamos agora retomando essa trajetória aí do Model Shop. Tá fantástica a interface, tem acompanhado aí, a gente evoluiu muito, assim, em termos de usabilidade, de software, em termos de recursos, né? E o objetivo nosso, então, é ir além, né? Ir além com o Model Shop e junto com os parceiros. Neste ano, nós também lançamos a nossa plataforma de EAD, né? Então, parceiros que queiram se aprofundar, não só no Model Shop, mas também no Model Loja. Hoje, a Moderniza conta com uma plataforma de EAD que está disponível para todos os parceiros poderem conhecer bem as soluções que a gente entrega e estejam assim preparados para efetivamente entregar o valor que a gente acredita que a gente desenvolveu, né? Então a gente continua com o mesmo metodologia de receber aí os tickets, de avaliar os tickets da revenda. Obviamente que a velocidade assim que a gente imprimiu de novas funcionalidades lá no Model Shop, a nossa estratégia é continuar evoluindo, mas talvez de uma forma mais lenta, até para evitar os problemas que a gente teve ali. Porque o que acontece? Falando em mudança de jogo, né? Quando a gente lança uma nova versão do Model Loja, os parceiros vão atualizando devagar isso, né? E aí a gente vai pegando aí eventuais bugs que acontecem numa nova versão e vai corrigindo, e quando a maior massa dos parceiros faz a atualização do software, ele já está com ele totalmente corrigido. Quando a gente vem para o mundo online, não tem como fazer isso aí, né? Lançou uma versão nova, todo mundo vai ter acesso àquelas novas funcionalidades muito boas e tal, mas também acaba sendo impactado, né? Então, por isso, a nossa estratégia de reduzir a velocidade, né, de novas implementações e ir lançando versões, então, com maior cuidado no teste, enfim, para que a gente evite o que aconteceu aí no início do ano. Tá bom? Bom, então, voltando aqui ao principal motivo da nossa reunião, do nosso road de hoje, é uma nova política de planos e preços. Tá, gente? O que acontece? O Model Shop na versão full, hoje, com todos os recursos que ele tem de multiloja, dashboards, N relatórios, recursos de cashback, recursos assim. A gente fez recentemente uma mudança no cadastro ali, na parte de produtos, e praticamente ali, quase que a gente está meio caminho andado de ter um CRM dentro do Model Shop, né? Então, considerando com tudo isso, considerando PDV móvel,
e fixo, considerando a própria presença digital, o e-commerce. Pô, hoje o e-commerce do Mother Shop, além de estar redondinho, aí já tem alguns clientes usando e vendendo, recebendo, enviando, né? Que muita gente acha que é básico, mas, pô, desenvolver uma plataforma de e-commerce é um negócio extremamente complexo, né? Então, depois de muito apanhar, tá redondinho, tem inclusive possibilidade de configurar metapixel, ou seja, que já são características de e-commerce avançado para que as lojas possam fazer, enfim, marketing digital e saber quais os anúncios que estão performando melhor e tal. Então, uma solução dessa, num cliente final, é uma solução que o preço hoje dela, no cliente final, seria em torno de 900 a R$1.000 na mensalidade. Um Mother Shop, com os recursos que ele tem na versão full, né? E como a gente estava falando anteriormente, como a gente só tem essa versão full, a gente acaba competindo com tudo que é tipo de produto, inclusive com aquele que no cliente final é vendido por R$50 por mês, né? O que é muito injusto e difícil de se competir. Então, baseado nisso tudo, a gente readequou, criou planos com recursos, com menos recursos, que acabam impactando menos no nosso custo de infra, né? E também proporciona que a gente possa competir, talvez, num mercado assim um pouco mais agressivo em preço, né? Então, a gente tira recurso para que a gente possa ser mais agressivo em preço, tá? Vamos lá, então, como é que ficou aí a nossa tabela de preços para revenda? Recentemente, nós tivemos acesso a uma pesquisa de mercado, onde existem, no Brasil, aproximadamente 8 milhões de comércios varejistas, assim, sendo que só para vocês terem uma ideia, assim, o número de varejistas que usam hoje TEF no Brasil é em torno de 1 milhão. Então, desses 8 milhões, 7 milhões são empresas que pode ter algum tipo de automação lá, mas não usam, por exemplo, nenhuma solução de TEF, ainda usam o pagamento na maquininha. Então, a grande esmagadora, assim, a esmagadora parte do mercado são lojas, assim, microempresas, e são empresas MEI, inclusive, né? E que tenham aderência, talvez, para aquisição de um produto mais simples e mais barato, né? Então, a gente entendeu, assim, que grande parte dos nossos clientes só usa o PDV, e a gente está aqui cobrando dele um e-commerce, um software com recursos de gestão extremamente avançados. Por isso a gente criou aí o PDV, né? Então hoje, a partir de segunda-feira, né, a gente vai estar disponibilizando aí na plataforma Moderniza uma solução que vai custar para o nosso parceiro R$29 por mês. É um PDV, somente um usuário, e ele pode ter até 2.000 produtos, né? O que ele faz, esse PDV? Ele emite NFE, NFCE, devolução de vendas, tem pessoas, saldos. Depois o Felipe vai mostrar aí para vocês os ambientes que a gente criou, né? Conta digital Mother Bank, Pix dinâmico e Bolepix, relatório de vendas, nota fiscal, dashboard, nós estamos mantendo um dashboard de venda somente, download XML para o contador, né? NFCE, aqui tá. E aqui, bom, aqui tem, então isso aqui é um resumo, né? E depois aqui, então, tem mais detalhado aqui o que cada uma das versões permite. O Lite, para vocês terem uma ideia, assim, vou dar o resumo aqui, tá? O Lite,
ele, então, é tudo que o plano PDV tem, e mais recebimento de consignação e recebimento de documento PDV, pedido, gestão de estoque, inventário, NFE, gestão financeira e boletos. Tá? Depois o gestão, já é daí o nosso... E o Light, ele é também esse valor, R$ 55,00 para revenda e um usuário, e ele vai até 5.000 produtos. E depois o gestão, este é o gestão que ele também é para apenas um usuário, custo da revenda, o software completo. Ele só não tem aqui o multifiliais, tá? Multifiliais, a gente está deixando aqui o a consultar, nós vamos ter um custo divulgado na tabela de preço para revenda, né? E no nosso site, lá para cliente final, ele vai ficar um a consultar. Tá? Então, a gente vai divulgar valores de cliente final e quando for o multifiliais, ele entra numa condição personalizada e a consultar, tá bom? Isso foi também sugestão de alguns parceiros. E depois o e-varejo, que daí é a presença digital, né? Também para o cliente final, tá bom? Gente boa! Olha, muito, muito, muito obrigado aí para todos os parceiros por ter participado. Obrigado maior ainda para quem fez perguntas, fez colocações aí. É muito importante sempre esse engajamento, participação de vocês. A Moderniza nasceu lá atrás como uma empresa de consultoria de software para empresas de software, assim, desenvolvimento de canais, né? O nosso propósito, nós só existimos por causa das revendas, e nós, além da gratidão que nós temos, o nosso propósito é sempre, sempre fazer um negócio próspero para o revendedor, em primeiro lugar. Tá? Então, muito obrigado pela parceria, vocês são muito importantes para a Moderniza, e nós estamos aqui para acelerar e nos tornar a maior empresa de varejo de software do Brasil, juntos com vocês. Então, o objetivo de co-criar, de sempre evoluir juntos, ele nunca deixou de existir e vai sempre continuar existindo.